Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2026. E se você passou o final de semana longe do mercado, relaxa, porque nos próximos minutos eu vou te atualizar sobre tudo o que aconteceu na última sexta-feira e, mais importante ainda, sobre o que realmente importa para esta semana. Na sexta-feira, Wall Street teve sua pior sessão em mais de um ano. O Bitcoin voltou à região dos 60 mil dólares, os ETFs registraram mais um dia de saídas pesadas e um dos investidores mais conhecidos do mercado cripto zerou sua posição justamente na semana de um desbloqueio de centenas de milhões de dólares. E quando você olha para tudo isso junto, parece que o mercado inteiro está desmoronando. Mas existe um detalhe que muita gente está ignorando. Talvez o dinheiro não esteja fugindo do risco. Talvez ele esteja simplesmente mudando de lugar. E quando você entender isso, vai enxergar os acontecimentos da última sexta-feira por uma perspectiva completamente diferente. Antes de começarmos, eu gostaria de contar com o seu like e com a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito do canal. E para você que chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal CryptoDuo. Vamos começar pelo mercado americano. Na última sexta-feira, dia 5 de junho, Wall Street viveu um verdadeiro massacre. A Nasdaq despencou 4,2%, registrando a sua pior sessão desde abril do ano passado. As empresas de semicondutores lideraram as perdas e quase $1 trilhão evaporou em valor de mercado em apenas um pregão. O gatilho foi o payroll de maio. A economia americana criou 172 mil novos empregos. E aqui existe uma ironia interessante. Normalmente, mais emprego seria uma excelente notícia, mas para o mercado financeiro nem sempre funciona assim. Quanto mais forte a economia continua se mostrando, menor fica a necessidade do Federal Reserve cortar os juros. E desde o início do ano existe uma enorme aposta de que os juros americanos finalmente começariam a cair. O payroll colocou essa narrativa em dúvida. O resultado foi imediato. O dólar disparou para a máxima de quase 2 meses. O ouro caiu cerca de 3% e o petróleo recuou aproximadamente 3%. Os investidores, eles correram para reavaliar as suas expectativas. Mas aqui está o detalhe mais importante. O mercado, ele não caiu por causa de um único número. O mercado ele caiu porque uma história que os investidores estavam contando para si mesmos começou a rachar. E quando uma narrativa ela quebra, os preços se ajustam rapidamente. Agora, vamos olhar para os ETFs, porque eles mostram exatamente o que o dinheiro institucional está fazendo. Bem, fechando a semana passada, os ETFs do Bitcoin eles registraram mais um dia de saídas. Foram 325 milhões de dólares retirados em apenas uma sessão. Isso, completou uma sequência impressionante de 13 dias consecutivos de saídas. No total, quase 4,4 bilhões de dólares deixaram os ETFs desde meados de maio. E quando as pessoas veem esse número, a conclusão costuma ser imediata. O dinheiro está abandonando o Bitcoin. Mas será que é isso mesmo? Talvez a pergunta mais importante seja outra. Quem exatamente está vendendo? Porque quando observamos o comportamento dos investidores, percebemos algo interessante. Grande parte dos participantes de longo prazo continuam segurando as suas posições. O que nós estamos vendo parece muito mais uma redução de exposição dos investidores mais recentes do que uma fuga generalizada. Enquanto isso, o Ethereum começa a mostrar sinais de estabilização. A saída registrada na sexta-feira foi de apenas 6 milhões de dólares,
muito abaixo da média observada nas últimas semanas. A Solana ficou praticamente neutra. O XRP também registrou um fluxo próximo de zero. E existe um ativo que pouca gente está comentando. O ETF da Redeira, o 8bar da Canary, ultrapassou 93 milhões de dólares em entradas líquidas. Mesmo em momentos de medo, alguns setores continuam atraindo capital. E isso será importante daqui a pouco. Agora, vamos falar sobre o Bitcoin. A maior criptomoeda do mundo está negociando próxima dos 60 mil dólares, o menor nível desde fevereiro. E uma notícia chamou muita atenção do mercado na semana passada. A Strategy vendeu bitcoins pela primeira vez desde 2022. Rapidamente, surgiram manchetes alarmistas. Mas eu vou compartilhar a minha opinião. Essa venda é praticamente irrelevante. Foram apenas 32 bitcoins, algo próximo de 2,5 milhões de dólares. Para uma empresa que possui centenas de milhares de bitcoin, isso é apenas uma gota d'água. E o mercado transformou um ajuste de caixa em uma manchete gigante. O próprio Michael Saylor explicou que a venda serviu apenas para cumprir obrigações financeiras. O problema que vejo é o fato dele talvez ter que vender mais bitcoins caso não consiga levantar mais dinheiro para pagar os dividendos. Sinceramente, o verdadeiro problema continua sendo outro: liquidez. É a liquidez que move os mercados, é a liquidez que impulsiona as altas e é a liquidez que cria correções. Quem estiver focando apenas nesses 32 bitcoins está provavelmente olhando para o lugar errado. Agora chegamos ao assunto que dominou as conversas dos traders nos últimos dias: o desbloqueio do token Hype. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque o unlock da Hyperliquid não é importante apenas por causa da Hyperliquid. Ele é importante porque ele revela algo sobre o comportamento humano. A equipe tinha autorização para liberar até 675 milhões de dólares em tokens. No final das contas, decidiu liberar apenas uma pequena fração desse valor. E mesmo assim, o mercado reagiu mal. O token caiu cerca de 12% durante a semana. E então, aconteceu algo que chamou ainda mais atenção. Arthur Hayes zerou a sua posição justamente próximo da data do desbloqueio. Agora, pensa comigo, o mercado ele não está olhando apenas para a venda. O mercado ele está tentando responder uma pergunta: se alguém extremamente próximo desse ecossistema decidiu sair, será que ele está vendo algo que os outros investidores não estão vendo? Bem, essa dúvida gera medo, e medo gera volatilidade. E é exatamente por isso que unlocks costumam ser eventos tão delicados. Eles não afetam apenas a oferta, eles afetam também a confiança. Mas agora vem a parte mais importante de todo o vídeo. Junte tudo. Wall Street caiu forte, os ETFs continuam registrando saídas, o Bitcoin está corrigindo, unlocks estão pressionando alguns ativos e o sentimento geral parece negativo. Só que existe um pequeno detalhe: o dinheiro ele não desapareceu, ele apenas mudou de lugar. Enquanto parte dos investidores reduziu exposição em determinados segmentos do mercado cripto, uma nova narrativa continua atraindo atenção institucional: a inteligência artificial. Os investimentos em infraestrutura de IA continuam crescendo. Grandes empresas continuam direcionando bilhões para esse setor. E cada vez mais gestores enxergam a inteligência artificial como a próxima grande corrida tecnológica. Talvez a pergunta correta não seja: o Bitcoin acabou? Talvez a pergunta correta seja: o mercado encontrou uma narrativa temporariamente mais atraente? Porque são duas perguntas completamente diferentes e as respostas também são completamente diferentes. Agora, vamos olhar para o que realmente importa a partir de hoje. Esta segunda-feira deve ser relativamente tranquila em termos de indicadores econômicos. Mas
não se acomode, porque o principal evento da semana acontece na quarta-feira. Será divulgado o CPI de maio, o principal indicador de inflação dos Estados Unidos. Depois do payroll forte da última sexta-feira, qualquer surpresa nesse número pode mudar completamente as expectativas sobre juros. Se a inflação ela vier acima do esperado, o mercado pode voltar a pressionar ativos de risco. Mas, se ela vier abaixo, podemos ter um alívio importante. E poucos dias depois, teremos outro evento gigantesco, a primeira reunião do Federal Reserve sob o comando de Kevin Warsh. Todo o mercado estará observando cada palavra, porque será a primeira oportunidade de entender qual o tom da nova liderança do Fed. E isso pode influenciar praticamente todos os ativos financeiros do planeta. Agora, antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para você. Se o Bitcoin voltar para 80 mil dólares daqui a alguns meses, você vai olhar para essa queda como uma oportunidade? Ou vai enxergar esse momento como o início de algo muito maior? Escreva a sua opinião abaixo nos comentários, eu leio todos eles e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. No mais, eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo. Obrigado por assistir o vídeo, um abraço do CryptoDuo e até mais!